Nesta segunda parte deste módulo, eu vou abrir um pouco mais sobre a minha vida, a minha história, para poder te inspirar e para te ajudar a contar a tua própria história. Lembra, a história do terapeuta forma o terapeuta que você é e o terapeuta que você será. Quero contextualizar de onde parte a construção e o embasamento que eu trago aqui. Inevitável, portanto, trazer aspectos do meu ser, aquilo que me ajuda a escrever o meu livro de receitas. Eu não me esqueci dele não, pessoal. Só que estou falando mais sério agora. Eu vou tentar usar menos associações para que vocês treinem a achar dentro de vocês elementos, associações e simbolismos próprios que representem aquilo que eu estou falando. Isso é muito individual. Cada pessoa tem os seus simbolismos que representam a sua própria realidade. O Jung diz: aquilo que não está claro para nós terapeutas, porque não queremos reconhecer em nós mesmos, nos leva a impedir que se torne consciente no nosso cliente, naturalmente em detrimento do mesmo. Ou seja, a nossa responsabilidade em conhecer a si mesmo, olhar para si, é premissa básica para o cuidado com o outro. Isso foi Foucault que disse. E o oposto também é verdadeiro. Aquilo que não é um problema para o nosso cliente ou interagente também não pode ser um problema para nós. Eu não posso impor aquilo que eu percebo sem que a própria pessoa possa também ter condições para perceber. Então, eu vou a partir daqui entrar fundo na minha vida, na minha intimidade, na minha própria construção, para que mais uma vez vocês possam se inspirar e perceber a importância de se desenvolverem ao passo em que querem deixar de ser cruz para terem sucesso e de fato cuidarem e servirem o mangiare. Uma maneira que para mim faz sentido imaginar e construir um olhar sobre eu mesma é a formação dos meus eus. Eu gosto da ideia mental de me ver em vários eus, não de modo esquizofrênico, mas pensando que sou um conjunto de multiplicidades. Acredito que isso seja o que me ajuda a ter flexibilidade e jogo de cintura no meu comportamento, porque eu precisei olhar para esses eus através dos outros, da relação com o outro e o mundo. Começou a me incomodar o fato de repetidas vezes as pessoas que eu convivia, principalmente da família, me chamarem de impulsiva e diziam que o meu modo de falar parecia agressivo e áspero, mas não era o que eu estava querendo dizer e não era também o que eu estava sentindo. Ou seja, eu estava me manifestando, me comunicando muito mal. E isso começou lá pelos 20 anos. E passei a partir do momento em que ganhei consciência do quanto essas reclamações me incomodavam a respirar fundo, coisa que minha mãe desde a infância falava: respira fundo, guria, para de drama, respira. Demorei para conseguir dar o tom certo para os meus sentimentos. Foi um treino cansativo. Eu falava, observava a reação das pessoas, analisava se eu tinha sido verdadeira com os meus sentimentos, se tinha comunicado de forma assertiva e às vezes percebia que eu tinha pisado na bola. E eu não me martirizava, sempre pensava e até pedia desculpa para as pessoas por ter falado daquela maneira. E eu repetia: eu estou aprendendo, eu estou aprendendo. Até que o comportamento mais doce, a fala mais assertiva, começou a ser a manifestação final da Assembleia dos meus eus. Mudou o presidente da Assembleia interna. O presidente anterior era muito grosseiro, mas o fato de eu estar disposta a evoluir fez com que eu elegesse um novo eu para se manifestar por todos os outros. Hoje, toda e qualquer manifestação ou ações que eu tenha são resultado de uma assembleia interna entre esses meus eus. Isso me dá uma ideia de parar e pensar antes de agir. Avalio a situação de modo mais ampliado, eu escuto meu interior, eu acesso a minha verdade, de onde e onde é que ela está ancorada, na minha essência. E então eu me manifesto. Isso garante
com que eu tenha um comportamento menos impulsivo. Eu não agrado algo ou alguém e nem fico sobre o desejo de agradar e ser reconhecida. Eu não falo e não me manifesto se for apenas para dar ao outro o que ele quer ouvir naquele momento, até porque isso, mais para frente, pode emergir como cobranças, inseguranças, falta de confiança. Isso, com o tempo, faz com que as pessoas me reconhecessem como alguém sempre pacífica e calma, mesmo quando eu estou sendo firme. E acredite, as relações e a convivência com todas as pessoas é cada vez mais leve e saudável. Eu fiz um grande desvio de caminho aqui para te mostrar mais uma vez que você precisa estar consciente e conectado com a sua essência. E bom, essa essência, ela é flexível e ela está em constante evolução. Mas eu vou voltar para a minha história. Eu lembrei de um trabalho que eu desenvolvi dentro da faculdade de naturologia, na terceira fase do curso mais ou menos. O nome era terapia biográfica. Era para, a partir da teoria dos setênios da antroposofia, eu utilizar recursos artísticos, fotos, memórias, documentos, eu descrever a minha biografia, inclusive projetá-la no futuro. Eu sempre tive poucas memórias da minha infância. E recentemente, ao atender uma senhora de 94 anos, eu tive um insight sobre isso. Ela me contou detalhadamente por 2 horas sobre a sua infância. Eram imagens vivas, eu conseguia visualizar as cores, as pessoas, os locais. E eu perguntei para ela como ela conseguia lembrar tantos detalhes. Ela disse do jeito dela que achava que era por apego às coisas boas desta época, que depois começaram os problemas, as tristezas, as dificuldades, e que parece que isso ela esquecia e bloqueava. Mas a infância, o amor da família, esses eram sempre vivos. E de fato, eu acho que eu não tenho muitas memórias da minha infância, porque sempre que algo negativo acontecia, distrações, brigas, dificuldades, eu tinha muita resistência e muita dificuldade para lidar com aquilo. A minha mãe diz que eu era extremamente intensa. Até os 2 anos eu chorava até desmaiar. Pura birra, porque foram feitos diversos exames e não era nada orgânico ou físico. Um dia o pediatra sugeriu à minha mãe que me desse uns tapas na bunda e adivinha, passou. Todo aquele ataque emocional cessou. Mas a minha brincadeira precisava ser controlada. Se eu cansasse muito, brincasse muito, comesse muito, eu sempre tinha alguma reação. Meus pais precisavam conter a minha intensidade de viver. Na linguagem das crianças, acho que o meu sobrinho de 7 anos chama isso de explodir de alegria ou perder o controle de tão feliz. E nos momentos ruins, ele fala algo como estou brabo ou triste e nunca mais eu quero fazer tal coisa ou ver tal pessoa. Como se o nunca mais fosse alguns minutos depois. Enfim, vamos voltar à minha memória infantil. Eu tenho traumas, principalmente com a figura paterna. Meu pai é alcoólatra e eu sempre tive medo do horário e da forma como ele ia chegar em casa. Eu sempre acho que foi determinante essas situações para apagar minhas memórias. Claro que eu já fiz terapia para poder contar isso de um modo integrado à minha história e isso me define também. Aquelas águas paradas aqui dentro já fluíram, mas as memórias são esparsas e confusas. Na verdade, deixa eu esclarecer um pouquinho sobre essa leitura da palavra mágoas, que de fato não é má água. Isso é um dito popular. Mágoa vem de mácula, que quer dizer marca, ou seja, mágoa é uma memória, uma marca, um acontecimento. Eu, pessoalmente, gosto de conversar sobre momentos do passado com os meus amigos e família. Quando alguém me conta com detalhes situações que vivenciamos, eu tenho vagas lembranças, o que eu já considero bem bom. E além desse bloqueio das memórias por questões emocionais, eu acho que isso também pode ter uma relação com a forma como o meu pensamento é formado e como eu lido com as informações. A minha mente é muito rápida e criativa.
gera muitos mapas e esquemas mentais. Eu até acho que isso é um dom. Vários desses mapas foram de alguma forma ou em algum momento um insight. E eu vou trazer alguns para vocês aqui. Porque eu acabo desenhando muitas vezes o que eu estou pensando para que as pessoas possam ir compreendendo, como eu mostrei para vocês na aula anterior sobre a essência e a importância de deixar claro o meu objetivo terapêutico. Literalmente, quer que eu desenhe? Como eu atendo diversas pessoas e vou aos poucos conhecendo o seu modo de produzir ideias, pensamentos e fazer associações mentais, sei que a maioria das pessoas não é como eu, mas é extremamente importante que cada pessoa consiga perceber a sua maneira de operacionalizar a mente. Uma das sessões mais importantes da minha vida foi quando eu entendi esse funcionamento de uma pessoa com características de ansiedade e hiperatividade, que fazia uso de vários medicamentos para controlar suas emoções e seus comportamentos. À noite, para dormir, tinha que descansar e desacelerar. De manhã, precisava de medicamentos para acelerar e ficar ativo. Eu vou deixar minha história de lado só um pouquinho e eu já volto nela, só um pouquinho. Mas é que eu quero explicar um pouco sobre esse funil terapêutico, explicar como e por que as pessoas fazem ou buscam fazer terapia. Este é um funil terapêutico que foi uma ideia que eu tive para entender essas questões. Primeira parte é a densidade, o novelo, o emaranhado. É quando a pessoa não está conseguindo encontrar a pontinha do durex. Ela não está conseguindo ter uma percepção das possibilidades de saída dos seus conflitos. A situação está tão difícil que ela não consegue visualizar em como sair daquele problema, que neste ponto toma conta de todas as áreas da sua vida. O segundo momento é quando na terapia conseguimos abrir o processo, aprofundar e buscar uma certa especialização de cada situação e área da vida. Aqui se fazem associações e se buscam referências históricas na vida da pessoa. É um processo difícil, pois exige um olhar minucioso e muito questionamento. Posso dizer que é um ruminar terapêutico, quase um chiclete, mas é fundamental passar por isso, para que na terceira etapa aconteça o que a gente chama de sistematização do processo. A pessoa já conhece os seus problemas, o que desencadeia eles, como eles são desarticulados e ela se conhece em todos os níveis, de como ela se envolve com o problema, seja emocional, física ou energeticamente. E aí ela começa a levar isso para a rotina, para a vida, e ela passa a perceber conscientemente os seus movimentos e os seus comportamentos. E ela tem a chance de fazer escolhas e fazer diferente do que antes parecia um problema. Ela passa a assumir o controle, percebe o que baixa sua vibração e começa a se autogovernar, autodominar, avaliando o impacto das próprias ações e prevenindo as situações difíceis, evitando principalmente os conflitos. Na última etapa é quando a pessoa consegue olhar de modo pontual para as situações que podem em algum momento surgirem e desacomodarem a paz interior. Mas como a pessoa já tem ferramentas e consciência para lidar com essas situações, de modo pontual ela consegue em um único atendimento saber como agir. Acaba que o atendimento acontece por demanda. E foi no momento de passar da primeira para a segunda etapa, onde eu conseguir conhecer as dores, dificuldades e experiências do meu interagente. Para que na segunda etapa, que é basicamente, agora que eu vejo tudo isso, o que eu faço? Foi quando eu percebi que não estávamos chegando a lugar nenhum. Com a minha condução de associar e organizar, tentando reduzir do macro para pequenos grupos menores aqueles conteúdos. Mas aí chegamos juntos à teoria dos arcões e dos arquinhos. E esse insight também me rendeu um esquema mental que eu vou desenhar aqui para vocês.
O que eu estava propondo era que construíssemos arquinhos com todos aqueles conteúdos internos do Interagentes, mas a dinâmica interna dele era acelerada, estava muito à frente de mim. Ele não subdividia os temas, pelo contrário, ele já conseguia ver um bloco pronto de como ia ser todas as mudanças e necessidades que ele já tinha consciência de que precisava mudar. Ou seja, ele já tinha todo o processo organizado até lá no futuro. Lembrando que o sintoma principal do excesso de futuro pode gerar ansiedade. O que ele não sabia era descrever, explicar e principalmente comunicar para as outras pessoas que poderiam estar envolvidas nesse processo, tudo aquilo que ele estava vendo. Veja, há quase uma genialidade aqui, mas também há um bloqueio. Genialidade pela visão ampliada e a capacidade de previsão que ele tinha das situações, mas o bloqueio estava justamente na comunicação e na humanização dos agentes envolvidos nesse grande arco. Então, antes que ele falasse coisas que só ele conseguia perceber e ter alcance, podendo parecer para outras pessoas uma loucura sem sentido, eu precisei ajudá-lo a construir pontos de comunicação, onde mentalmente ele estaria no ponto B, mas a comunicação teria que se dar no ponto A. Todos, absolutamente todos os problemas familiares e de trabalhos desse interagente é porque ele se comunicava com pessoas no ponto A, estando deslocado no ponto B. E tudo melhorou quando ele aprendeu que a mente dele trazia uma obra de arte pronta, enquanto a dos outros trazia tela, pincel e tinta. Ele aprendeu a descrever os elementos da obra que enxergava antes de dizer: vejam a minha obra pronta. Ele teve que treinar, dar 2 passos atrás para conseguir conduzir as pessoas até onde ele queria. E isso aconteceu inclusive comigo, porque eu precisei, primeiro, não julgar o que ele me dizia, porque parecia totalmente fora de contexto. Entendi inclusive os medicamentos que ele tomava. Claro que qualquer psiquiatra, diante daquele discurso, medicalizaria. Mas eu aprendi a ouvi-lo e pedi muitas vezes para que ele repetisse ou me desse exemplos concretos do que ele estava tentando me dizer. E por fim, ele estava conseguindo descrever a trajetória do seu modo de conceber as coisas e eu estava conseguindo acompanhar. Parece que do modo como eu coloquei, o meu conhecimento acaba sendo bastante empírico e de fato ele é bem vivencial. Acho que bem aplicado a famosa frase do Jung: abandone todas as teorias e ao tocar uma alma humana seja apenas uma outra alma humana. Mas claro que eu não entrei nessa carreira pronta, apenas de alma e coração. Eu precisei e preciso constantemente de embasamentos teóricos. Para qualquer área de atuação, isso é fundamental. Essa pilha de certificados conta um pouco desta base. Meu primeiro curso na área foi em 2010. Eu achava que ia fazer para autoconhecimento, mas a verdade é que na primeira oportunidade de aplicar foi quando uma vizinha bateu na minha porta e disse: minha irmã está tendo uma crise de enxaqueca muito grande. Será que você pode ajudar? E eu despretensiosamente fui. A técnica que eu estava aprendendo era apenas energética, de imposição das mãos e liberação de pontos estagnados de energia. O fato é que funcionou. E no outro dia tinha um envelope na minha porta com R$80 dentro. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que nesse momento eu resolvi que ia mudar tudo. Calma, eu tinha 17, 18 anos. Esse tudo era no mundo dos meus sonhos. Eu estava na época morando em Porto Alegre, fazendo cursinho para medicina e precisei buscar apoio psicológico. E eu fazia um cursinho específico para medicina, era em tempo integral. E todos os finais de semana eu tinha uma lista de 250 exercícios. Eu acordava às 6 da manhã e só parava quando eu tinha terminado. A exaustão era enorme, mas a confiança também.
Em agosto, tivemos o primeiro simulado e nesse cursinho, o diretor, que era psiquiatra, chamava os alunos individualmente para dar o resultado. Eu fui chamada e ele me disse: tenho 700 alunos no meu cursinho e 50% de aprovação nos vestibulares. Você quer estar entre os 50 que vão passar ou entre os que não vão passar? Prontamente eu respondi: entre os que passam. Ele fez então a afirmação que no momento arruinou o sonho de toda a minha vida, mas mal sabia eu que na verdade ele estava me salvando. Ele disse que eu era a 109ª colocada geral, mas que isso não era o suficiente para mim. Não era o suficiente. Pensei que não teria mais nada para fazer, pois eu estava no meu limite físico e emocional, e eu só conseguia ver mais uma derrota diante daquela afirmação distorcida. Eu busquei ajuda com um psicólogo, e ao longo das sessões, acessei que eu me boicotava na hora das provas, porque eu não conseguia sentir o apoio da minha mãe, embora a realidade, é que ela me dava todo o apoio financeiro, rezava, acendia velas nos dias de prova. Mas algo em mim ainda dizia que eu não poderia ser médica por causa da minha mãe. Falei isso para minha mãe e ela levou isso para a terapia dela, para a gente tentar entender. Ela também queria entender aonde ela poderia estar errando. E ela acabou percebendo que, como ela nasceu com uma deficiência no braço direito, ela tem uma má formação devido ao medicamento que a minha avó tomou durante a gravidez, a talidomida. Então, os 3 primeiros anos de vida da minha mãe, ela passou dentro de um hospital, viajando, fazendo cirurgias e procedimentos. Ela chegou a dizer uma vez que ela não era cachorro para ficar amarrada em uma cama. Ou seja, a minha mãe não conseguia me projetar de modo saudável em um ambiente onde para ela havia um registro de dor, sofrimento, solidão e medo. Isso foi tão significativo para mim que nesse momento eu percebi que eu estava adoecendo e buscando um sonho que na verdade eu não queria, que era trabalhar com as doenças. O que eu queria era trabalhar com pessoas em busca de saúde. Aqui eu já estava fazendo o curso que eu falei agora há pouco sobre a liberação de energia e tive a confirmação ou sinal, de que da vizinha, de que o meu sinal era outro realmente. Eu desisti então dos vestibulares do final do ano e me matriculei em naturologia, onde eu entrei por histórico escolar. E que alívio, que encontro. Eu não vou dizer que a faculdade era fácil. Na verdade, no início, eu não fazia ideia de como estudar. Eu não sabia emprestar livros na biblioteca. Meus colegas eram muito diferentes. Meio natureba, bicho grilo, tinham outro ritmo de modo geral. E eu não sabia estudar de verdade. O cursinho só me ensinou a decorar e responder questões para o vestibular. Eu precisei tirar uma nota 4 no segundo semestre para entender o que era importante, o que os professores esperavam de mim, e terminei a faculdade com média 9,4. Eu tive que aprender em outros níveis de consciência, tive que ter outras experiências e outros sentimentos. E essa fase da minha vida trouxe potenciais e habilidades que eu até então desconhecia. Vamos lá. Era uma faculdade particular, cara, e eu dividia o aluguel e as despesas com um amigo no centro de Florianópolis. Ia de van para Florianópolis, tinha gastos com alimentação, xerox, material de aula, e eu ainda viajava para Porto Alegre, onde meu, na época, namorado morava. Esses gastos todos sobre os meus pais doía muito em mim. Eu sabia que eles estavam fazendo um sacrifício para me manter lá. E minha mãe me deixou isso bem claro quando ela ligou para o coordenador do curso na época, pedindo um estágio para mim. Parece até vergonhoso uma mãe ligar pedindo ajuda pela filha. Mas a minha mãe trabalhou a vida inteira em universidade e ela sabia exatamente o que estava fazendo e onde estava apostando as fichas dela. Logo no primeiro semestre eu fui contratada para ser estagiária no curso de naturologia. Meu salário, R$200, que pagava a minha van. Eu fazia como atividade o levantamento de materiais e fazia aquilo que me pediam, mas eu sempre fazia algo a mais. Se era para fazer um levantamento
de materiais que ia ser utilizado numa aula, eu também organizava os produtos e criava uma planilha controle. Ninguém me falou que era para fazer a mais, eu só percebi que poderia ser feito. E o meu chefe também foi percebendo. Ele me pediu então para eu ajudar em outro setor que estava fechado, porque a funcionária estava afastada por perícia médica, devido à depressão por causa do trabalho. Era o comitê de ética. Ele me disse que o coordenador do setor ia me receber e explicar o trabalho. Cheguei lá naquela sala, tinham pilhas e pilhas de projetos de pesquisa por toda a sala. Não existia absolutamente nada cadastrado e muito menos organizado. Meu trabalho era cadastrar cada projeto em uma planilha e distribuir para quem fosse corrigir, o colegiado, que eram 12 pessoas. Eram 6 meses de trabalho e projetos parados pela falta de uma funcionária. Eu fiz hora extra sem ninguém perceber e nem me pedir. E mais uma vez eu fui além. Cadastrei, categorizei, criei um espaço físico que organizava não só aqueles projetos, mas todos aqueles que estavam lá arquivados durante anos. E eu fiz isso em 2 semanas. Eu não sou ninguém especial. Eu não fiz nada que exigisse muito conhecimento específico, mas eu tive percepção das coisas. E isso resultou na minha contratação efetiva. Eu entreguei muito mais do que qualquer estagiário ganhando R$200 entregaria. Eu não estava esperando ser contratada, mas eu estava fazendo aquilo que tinha que ser feito. Nada é mais satisfatório do que se ver capaz de servir e ajudar. Nesse caso, a instituição que eu estava estudando. E com isso, como funcionária, eu passei a ganhar uma bolsa de 80% e um salário de auxiliar administrativo, que era R$1.200 na época. Ou seja, honrei minhas despesas, assumi minhas responsabilidades, os meus gastos e a minha vida. 2 anos depois, eu estava dando entrada no meu próprio apartamento, próximo à universidade. Afinal, eu estudava das 8 ao meio-dia, trabalhava da 1 às 10, viajava toda sexta-feira à meia-noite e chegava só na segunda-feira às 6 da manhã. Acho que entrei muito parcialmente na questão desse relacionamento, mas é parte fundamental da minha história e eu vou me permitir essa exposição também para encorajar a abrir os olhos e a perceber o quanto imaturo e mesquinho podem ser os relacionamentos se não estivermos conscientes e centrados na nossa essência. Dr. Johnson, um escritor inglês, fala sobre o sentido moral e as consequências da vida humana, a necessidade do autoexame honesto para evitarmos o sofrimento evitável. Precisamos estimular sempre esse autoexame para que possamos identificar as nossas misérias, para que possamos adentrar na dos outros. Caso contrário, podemos exercer uma influência ruim sobre o caráter humano. E sim, terapeutas influenciam. Bom, o começo do relacionamento já era totalmente distorcido, mas obviamente eu não percebi. Lembram que eu falei que procurei ajuda psicológica para enfrentar as frustrações com o vestibular? A parte terapêutica realmente me ajudou muito, porém, o terapeuta, que tinha 22 anos a mais do que eu, que era casado, começou a conversar diariamente comigo. Falava sobre espiritualidade, poesia, música, e eu fui me identificando e me encantando. Houve conversas que inclusive usavam da espiritualidade como argumento, por exemplo, encontros de alma. Até que um dia, no final do atendimento, ele me beijou. Não vou entrar no mérito ético, porque obviamente não foi ético. Não sei dizer se for verdadeiro, se foi humano, se foi caráter, e eu também não quero julgar. O fato é que foi distorcido e errado. Mas eu era uma menina de 20 anos e isso resultou na ação dele de se separar quase que imediatamente. Com o tempo e conhecendo mais e melhor, percebi que isso era um ciclo que estava se repetindo pela 3ª ou 4ª vez. Eu já estava com a mudança para Floripa programada, a graduação escolhida e estava envolvida. Ele falava comigo de um modo que me estimulava a enfrentar tudo e todos, os preconceitos com a idade, as opiniões externas da família e dos amigos. É como se dentro do relacionamento eu encontrasse a felicidade. Preste muito atenção.
quando um relacionamento te afasta sutilmente das pessoas que você convive. Além de comportamentos e hábitos que vão sendo impostos com argumentos que muitas vezes nem nos damos conta, como por exemplo, por causa da espiritualidade romantizada que me era ali apresentada, eu não poderia beber, porque bebida iria atrapalhar minha energia. A alimentação também não poderia ser a que eu gostava ou a que eu tinha como referência pelo meu histórico familiar. A minha alimentação passou a ser determinada por outra pessoa. Até o que eu escutava de músicas, minhas leituras, tudo mudou nessa época. Aos poucos, eu me afastei da minha essência. E não existe nada saudável, feliz e duradouro longe do nosso lugar centrado. A graduação durou 4 anos e meio e por conta do relacionamento eu vinha praticamente todos os finais de semana para Porto Alegre. Muitas vezes chegava às 6 da manhã, viajava direto para o interior onde os pais dele moravam. Passávamos na cidade, fazíamos rancho, comprávamos remédios, pegávamos uma estrada de chão, passávamos por todo tipo de adversidade da natureza. Carro atolado, rio muito cheio, carro quebrado e eu ali, firme, dormindo em ônibus e seguindo ao lado dele, fazendo tudo para ver o outro feliz. Mas a verdade é que não havia felicidade e contentamento no outro. Era uma pessoa chegando ali aos seus 50 anos, frustrado, endividado, sofrido pela vida, afastado da sua única filha e com muitas preocupações. Eu vendo aquele cenário, fui me doando para organizar a vida dele, a empresa, a casa. Ele tinha uma clínica, escola e que mal ele tinha controle. Muitos funcionários, poucos rendimentos, má gestão, mau direcionamento. Dos 5 funcionários contratados, acabou ficando só eu, sem receber absolutamente nada, e uma secretária. Eu administrava, gerenciava, vendia, lançava cursos, criava estratégias. Fiz várias mudanças de sala e endereços para reduzir custos. Negociei com bancos, produzi conteúdos, auxiliei no crescimento e no reconhecimento profissional dele com uma equipe que o lançava para palestras e entrevistas em rádio e TV. Ele relançou um livro e escreveu mais 2. Claro que eu revisei, estimulei, ajudei e tudo isso à distância. Nas minhas férias, eu ainda vinha e dava aula, trabalhava todos os finais de semana. E não pense que eu estou me vitimizando. Esse período me despertou um eu empreendedor, me deu bagagem teórica e experiência. Na faculdade, eu aproveitei para fazer as disciplinas extras no curso de administração. Criei esquemas gigantes de administração e aprendi muito na prática. Teve um período que essa rotina toda, associada a um novo envolvimento dele com uma paciente, me arrasaram. Foi um processo semelhante. Ela encantada com ele, a diferença de idade. A questão aqui é que a diferença era a maturidade dela, o emocional dela. E ela acabou me contando pelas redes sociais sobre o envolvimento. Ela acabou se expondo, sendo internada, e eu acho que isso fez com que ele tivesse medo de assumir um outro relacionamento. Era na cabeça dele um novo encontro de almas, mais um. Eu tive uma resiliência enorme nesse momento. Acolhi ela. Ela estava claramente em sofrimento e acolhi ele também, que estava perdido. Eu acho que eu nunca me senti tão fortalecida por encarar algo tão difícil. Mas ao mesmo tempo que eu estava sendo serena por dentro, o que me mantinha assim era o medo da perda. E o resultado foi uma grande e profunda tristeza, que somado ao estresse, à carga horária, ao TCC, virou em uma pneumonia. Eu com febre e tosse continuava trabalhando, mas a coisa foi ficando feia. Minhas amigas me levaram para o médico, meus 2 pulmões já estavam comprometidos. A minha mãe teve que vir do interior ficar comigo, do contrário, o médico disse que eu seria internada. Foram mais de 20 dias de recuperação do físico, mas o emocional estava ligado ao trauma, à insegurança e mais uma quebra de confiança. 6 meses depois eu me formei. E chegou o dia definitivo da mudança para Porto Alegre. Eu chorei de Palhoça até Tubarão, inconsolavelmente.
Eu sabia que estava largando a minha estabilidade profissional, meu apartamento, meus amigos, para emergir numa realidade totalmente centrada nele, na agenda dele, nos compromissos dele, na família dele. Mais uma vez, em nome do amor, ou do que eu pensava ser amor, e que aqui tinha um significado de doação e sacrifício, eu fui. Sem salário fixo, eu administrava a empresa dele, tentava ao mesmo tempo me lançar como naturóloga, que é uma profissão nova e ninguém conhecia. Até hoje, poucas pessoas sabem o que é a naturologia. Foi como entrar em uma mata fechada com uma foice nas mãos. E aos poucos eu fui conquistando os meus primeiros interagentes. Eu cobrava super pouco, R$50 o atendimento quando eu comecei. Eu focava muito mais no físico, principalmente na massagem, que era o que as pessoas mais conheciam. Mas claro, que dentro de mim existia todo um arsenal de ferramentas que eu queria explorar. E com a prática eu fui testando o que funcionava e o que não funcionava. E fui criando esse modelo de atendimento, que daqui a pouco eu vou contar mais. Mas antes, quero terminar a história do relacionamento. Como a empresa dele tinha dívidas e carregava uma bagagem de más escolhas e distorcidas conduções, eu fiz a proposta de abrir uma empresa nova, no meu nome, com a minha gestão, com a minha energia e com a minha consciência. Para ele, a única coisa que ele realmente fazia questão de manter, era o consultório dele e a agenda dele cheios. Dar entrevistas e ser reconhecido. Ele fazia questão de trocar de carro também. Algo bastante narcisista nisso tudo. Nunca entendi muito bem, mas acho que era algo que mexia com a masculinidade. E, de fato, ele não queria mais ser empresário. Eu, então, assumi a escola, a clínica, e junto com outro naturólogo que me atendia lá em Palhoça, que também tinha família aqui em Porto Alegre, resolveu vir comigo e me ajudar. Ele era uma pessoa bastante esforçada. Lembram que eu contei lá no início, na introdução da nossa formação? Então, essa pessoa que conduziu esse processo terapêutico, essa meditação, foi quando eu encontrei o Inanis. Esse lugar vazio, onde as expectativas, as sensações, a mente, tudo encontrava esse vazio. E ao mesmo tempo era um vazio cheio de possibilidades. Eu poderia enchê-los de escolha. Ao pensar um nome para a empresa, eu sabia que queria um instituto, porque dá uma ideia de escola e ao mesmo tempo clínica, mas não foi fácil dizer instituto o quê? Esse terapeuta tinha uma bagagem muito legal e vivencial pela Índia, então ele trazia várias sugestões de nome em sânscrito, mas eu gostava mais das vertentes da medicina chinesa. E aí eram muitos impasses. Aí eu lembrei daquela sensação de vazio, daquele lugar, aquela meditação. E lá no Google, no latim, pela origem das palavras, eu encontrei o Inanis, que em latim quer dizer vazio. Até aqui não tinha acento ainda, era Inanis. Mais pra frente eu vou contar como que esse acento apareceu. Enfim, o Instituto Inanis tinha nascido. Lançamos cursos, contratamos uma empresa de marketing, atendíamos e tinham outros profissionais que locavam sala. Eu identifiquei mais um problema. Quando eu estava longe, eu até percebia isso, mas eu não havia como promover uma mudança tão grande sem estar presente durante a semana na clínica. E essa dificuldade era o local. A clínica ficava no centro, em um prédio comercial. Eu não sei se você conhece Porto Alegre, mas o centro é um lugar conturbado, como qualquer capital. É buzina, comércio de rua, caixa de som e até protestos e megafone. Bastante tumultuado e a energia também bastante densa. Eu queria sair de lá, queria muito. Mas a pessoa, o ex, era muito resistente. Então eu fui procurando lugares, visitei vários lugares, mas sempre tinha algo que não agradava. Até que eu encontrei um anúncio de uma casa para alugar direto com o proprietário. O valor era acessível, considerando que um dos quartos era suíte e que poderíamos morar lá. A sala seria recepção, a cozinha compartilhada, tinha mais 2 quartos que seriam os consultórios. A garagem dividimos com um biombo grande de madeira e fizemos uma sala de aula. Era tudo improvisado, mas era acolhedor, bonito e longe do centro. Nesta fase,
já estávamos programando casamento, visitando lugares, fazendo parcerias do tipo trocando terapia por assessoria, parcelei tudo aquilo que eu podia, mas o grosso mesmo do casamento, os meus pais iam ajudar a pagar. E a lua de mel foi o que pedimos para os convidados como presente. Casamos em dezembro. E em março, um novo episódio de envolvimento com uma paciente. Só que dessa vez, o quadro era outro. Era um casamento. E se em 3 meses isso aconteceu e outras situações vieram, depois daquela que resultou na pneumonia, mas nada assim era muito concreto, era tudo muito confuso. Só que dessa vez era uma jovem, ainda mais nova que eu, e ela era minha aluna. E de novo, a espiritualidade como plano de fundo para o reencontro das almas. Dessa vez eu estava resolvida a não tolerar. Lembra-se do livro do Ítalo Marcilli que eu falei na aula anterior? Ele entra aqui também. Muito do que nos agita e perturba, muitas vezes miseravelmente nos tira a esperança. Aquilo não passa de uma consequência de estarmos dentro dos versos da Adélia Prado. De vez em quando, Deus nos tira a poesia e só vemos uma criança chorando, um marido roncando, uma mulher que se atrasa. De vez em quando, Deus nos tira a poesia. E onde está o resto? Essa era a sensação que eu tinha. Fiz terapia intensivamente, passei por todas as fases do luto, chorei compulsivamente, senti vergonha, neguei tudo, quis buscar justificativas e por fim aceitei. A mesma música que entrei no casamento foi a música que tocou no cartório, no celular da escrivã, no momento de assinar a separação. Isso me fez rir. É como se a vida estivesse dizendo, calma. Tá tudo certo. Não é apenas uma coincidência. Talvez seja a mão de Deus dizendo que tudo tá certo. Bom, eu tinha uma empresa e grande parte do rendimento dessa empresa vinha dele. Eu tinha pouco tempo para me reerguer e para dar conta de manter tudo sozinha. Sofri por 2 semanas. Minha família e meus amigos me protegeram, me ampararam incansavelmente. E eu foquei em mim, em me resgatar, em me reencontrar. Eu não olhava para o passado, não me sentia vítima ocupada de nada. Apenas separei o que era aprendizado, o que eu tinha que dar conta e o que era do outro. E não poderia fazer nada a respeito daquilo. Eu fui buscar a mim mesma, intensamente. Nessa época, eu estava escrevendo a minha dissertação do mestrado. E eu até acho que foi o mestrado que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que me fez ficar em Porto Alegre, porque eu poderia ter ido para a casa dos meus pais, afinal, eu não tinha uma rede de apoio, família e muitos amigos perto. Claro, os meus interagentes da época me pediam para não deixá-los, mas foquei no mestrado, estudei, li, trabalhei, vendi, divulguei, organizei mais e mais a empresa. Percebi que algumas mudanças eram inevitáveis. Eu não poderia ter faxineira, porque eu não tinha mais como pagar. Eu limpava tudo e mantinha a organização. Eu precisei trocar a pessoa da recepção responsável pelas vendas, porque eu tinha metas claras e sabia onde precisava chegar. E a pessoa que estava lá não estava correspondendo. Ela não estava conseguindo se ajustar à nova realidade. Contratei outra pessoa, reajustei o quadro de professores e aos poucos dei a volta por cima. Em 6 meses eu tinha equilíbrio na balança. Eu fiz nessa época uma constelação empresarial. É uma técnica sistêmica e foi incrível. Elementos muito simbólicos e importantes apareceram através dessa ferramenta, que é a constelação familiar. Hoje, inclusive, eu trabalho com ela. Mas isso foi há uns 4 anos atrás e ainda era pouco conhecida. Na constelação apareciam algumas dinâmicas da empresa, a separação, emaranhados dos ancestrais, inúmeras das possibilidades, mas uma que ficou clara naquele momento foi a necessidade de mudança de nome, para que mudasse também a vibração, o sentido das coisas. Eu fiquei bastante preocupada, porque eu tenho uma equipe que desde o início estava fazendo a gestão do marketing do Inanes, e eu não poderia, diante de todo o trabalho deles, dizer simplesmente, mudem tudo. Então eu me conectei com o céu, com Deus, com a minha espiritualidade. E neste momento, a minha vida
E neste momento da minha vida, as minhas conversas com Deus eram constantes. O meu olhar para cima, e ao olhar para cima veio a ideia do assento. E Nanis não é uma mudança radical de nome, mas esse assento é um símbolo da minha conexão com o céu. Então fez todo sentido, representava de fato uma nova vibração. Um dos fatores mais importantes e que me ajudaram muito a me reencontrar, e até é engraçado contar isso, mas foram os aplicativos de relacionamento. Hoje eu até indico isso terapeuticamente. A minha própria terapeuta começou a usar o aplicativo a partir da minha experiência e relato. Eu usava um aplicativo para me conhecer. As pessoas ali me perguntavam: o que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? Quais são as suas preferências? O que procura aqui? Cada pergunta tinha um eco dentro de mim. Eu não sabia responder como Karina. Eu só sabia responder a partir daquele relacionamento de 7 anos que havia terminado. E eu fui treinando para encontrar as minhas respostas e foi mágico. Eu era extremamente espontânea. Eu queria ser apenas eu mesma, porque eu não me importava se alguém me julgasse ou me criticasse. E depois de mais de 100 coraçõezinhos compatíveis e conversas com e sem afinidade, eu conheci meu atual marido. E Deus queira que seja para sempre o amor da minha vida. Eu tive uma experiência tão traumática que eu sabia exatamente o que eu não queria, que tipo de emaranhado eu não admitiria. E eu tenho o relacionamento mais feliz, compatível e profundo que eu poderia ter. Uma pessoa íntegra e com um coração gigantesco, que logo no início me trouxe muitos aprendizados. Quebrou fortemente as minhas crenças e expectativas. Eu tinha pré-desenhado um perfil de como seria a pessoa que eu me envolveria de verdade, com quem eu iria construir família. Teria que ser uma pessoa do mesmo nível social e cultural, ter estabilidade financeira, teria que ter uma família bem estruturada. E bom, óbvio que Deus deve ter olhado para isso e dado risada, né? Minha filha, você ainda não aprendeu nada. E aí veio Moisés, garçom, sem ter terminado o ensino médio, de família numerosa e berço muito humilde, mas muito humilde mesmo. Os meus preconceitos e pré-determinações ali ficaram criando muitas barreiras, ao mesmo tempo em que meu coração se apaixonava. Eu lembro que eu estava almoçando com uma colega do mestrado, que poderia ser minha mãe, e ele me mandou uma mensagem do tipo: a verdade é que eu não tenho formação nenhuma, não terminei nem o ensino médio, mas eu gosto de você, e se você não aceitar isso, me fala agora, porque eu não quero acreditar em algo que você não quer nem olhar. E parece que eu levei uma machadada na cabeça. Eu estava entre largar tudo ou ir adiante apesar de tudo. Essa minha amiga me disse sabiamente: querida, você precisa saber se ele é uma boa pessoa e não o que ele tem. Se ele é uma boa pessoa, ele vai buscar o que precisa. Acredito que eu passei um bom tempo aflita sem conseguir me posicionar. Comentei com um grande amigo também sobre as características, as qualidades dele e os problemas que eu estava identificando. O Miguel, meu amigo, só escutou uma parte em que eu disse que ele jogava tênis. É como se ele dissesse: traga esse cara para o clã. Ele terá um bom lugar nos nossos corações. Não com essas palavras, mas eu tornei sistêmica essa percepção. Então eu estava lá meio embrulhada com essa decisão que eu tinha que tomar. Mas eu também estava cheia de saudades e com vontade de encontrá-lo. Como ele era garçom e ele trabalhava à noite em uma pizzaria, era um sábado, eu estava escrevendo a minha dissertação do mestrado e mandei uma mensagem para ele para passar lá quando saísse. Lindamente ele chegou trazendo pizza. É muito importante oferecer algo que faça sentido para o outro, sem que o outro precise me pedir. Sabe aquele gesto que é um misto de atenção com gentileza e que também é comida, né? Então, pontos fracos à parte, eu pedi para que ele esperasse uns minutos até que eu terminasse de escrever um parágrafo. E ele, sem que eu percebesse, começou a ler por cima do meu ombro o que eu estava escrevendo.
E logo que terminei, ele começou a me perguntar, explicar e discutir sobre os autores que eu estava escrevendo, fazendo colocações filosóficas extremamente pertinentes. E bom, ele me desconstruiu. Não era porque ele não tinha terminado o ensino médio, que ele não estudava, que ele não lia ou que não tinha conhecimentos. Não era porque não tinha uma faculdade, que não era uma pessoa instruída, interessada e culta. Eu me deparei diante de um preconceito enorme social. Mas com pizza e uma aula de sociopolítica que ele me deu naquele momento, bastou para eu perceber que ele tinha potencial para ser a pessoa certa. O homem de verdade, com a mesma base de valores, íntegro e verdadeiro, sem distorções, sem meias verdades. E além de tudo, ele consegue ser muito engraçado, leve e romântico diariamente. Até hoje, mais de 4 anos depois, nós nunca tivemos nenhuma briga, nenhum motivo real para mágoas, tristezas ou decepções. Pelo contrário, logo que começamos, ele se mobilizou, terminou o ensino médio, começou a estudar para a prova da Ancor, que é uma prova para entrar no mercado financeiro. O mesmo amigo que vibrou por ele ser tenista, logo que conheceu o Moisés pessoalmente, viu que ele tinha potencial para mais e indicou ele para um outro amigo que tem uma empresa de investimentos e apostou no Moisés, dizendo que ele teria uma vaga na empresa assim que ele passasse na prova. E não foi fácil, ele saiu do zero. Quase 1 ano e meio de estudo, aula, dedicação, frustrações e ao mesmo tempo em que ele trabalhava, ele estudava. Nessa altura, ele já estava assumindo muitas coisas da casa para eu poder me dedicar só para a clínica. Ele chegou a fazer essa prova 4 vezes. O Conrado, dono da empresa, pagou a última inscrição da prova, que era bem cara, para ele não desistir. E ele conseguiu. Já está na empresa há quase 2 anos. Crescendo profissionalmente e hoje ele faz faculdade de filosofia e tudo aquilo que eram limitações minhas, ele foi me mostrando que eram apenas crenças que estavam limitando. Ele foi desconstruindo com o próprio potencial, com o coração dele. Enfim, é uma relação incrível. Casamos em dezembro e logo esperamos novas bênçãos por aqui. Por ora, mantenham a mente e o coração abertos. Lembre-se do espírito curioso e investigativo. Descubram-se enquanto aprendem. Integrem cada novo saber ao seu ser. E na próxima aula eu vou falar sobre o que realmente importa, para onde e como direcionamos o nosso olhar.